Eu sei que eu tô chegando mais atrasado do que todo mundo, né? Todo o planeta já comentou as semifinais da Copa do Brasil. O campeão já está dando a volta olímpica no Maracanã e eu ainda tô aqui falando das semifinais. Mas primeiro, essa demora porque a agenda do futebol inglês é incessante nessa época do ano, imagino que você já saiba. E segundo, porque é difícil falar de algo que dói, né? Enquanto o tricolor não foi uma boa semifinal de Copa do Brasil, mas a minha terapeuta me convenceu a falar dos meus traumas em público. Então eu queria começar te contando a história de 2008, da LDU, né? Brincadeira, evidentemente. Olha só, deixa eu explicar a estrutura desse vídeo para não enganar ninguém, tá? Eu vou falar 60 a 70% do Fluminense, 20% do Vasco e ali 10% de Corinthians e Gabigol, tá? Não vou nem falar direito do Cruzeiro, eu vou falar do atacante que perdeu aquele pênalti. Antes de entrar no assunto principal, em Fluminense e Vasco, principalmente sobre a eliminação do Fluminense mais do que a classificação do Vasco, eu vou te dar uma dica natalina, né? Porque eu não sei se você, assim como o senhorito que vos fala, também tem essa dificuldade horrorosa que fica te corroendo para entender qual presente escolher para quem você quer presentear ou para quem você precisa presentear, porque nem sempre os presentes que você dá é por vontade própria, né? Você se sente obrigatório pelas amarras sociais e a Insider está aqui para te ajudar não só com uma palheta maravilhosa de escolhas lindas e práticas, como essa tech t-shirt long sleeve que eu estou usando por aqui, mas também para caber no seu bolso. Então temos com o meu cupom aqui do canal, somado aos descontos já presentes no site da Insider, você pode chegar a até 30% off nos produtos da Insider para esse Natal. Então aproveita o meu cupom Fred Caldeira tudo junto. Melhor ainda se você clicar no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, para já ter o cupom automaticamente adicionado no seu carrinho. Aproveite, porque os produtos da Insider duram, mas as promoções nem tanto assim. Então, o Natal já está chegando e eu também estou atrasado para presentear quem eu tenho que presentear. E quem eu quero também. Vamos lá, cara. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Vasco mereceu passar mais do que o Fluminense mereceu, tá? Vi os dois jogos e para mim isso está muito bem resolvido, inclusive internamente. Não tenho qualquer dúvida de que se a gente fica nessa busca incessante e muitas vezes inócua por justiça esportiva, por justiça no futebol, eu não tenho nenhum problema em entender com alguma clareza que o Vasco jogou mais do que o Fluminense, de que o Vasco conseguiu buscar com as próprias ferramentas a classificação para deixar bem óbvio que está bem entregue essa vaga na final entre os dois semifinalistas desse lado da Copa do Brasil. Tá? É só você pegar, se quiser, os sinais mais claros, mais óbvios, o número de defesaças e de alguns milagres, do milagre que é a existência do Fábio jogando com esse nível aos 45 anos de idade, né? Assim, é o maior que eu vi no Fluminense, não são tantos assim, né? Na minha existência, tantos grandes goleiros. Acho que só o Cavalieri que rivaliza, mas o Fábio já ultrapassou há algum tempo. E eu lembro de estar nas arquibancadas do Maracanã gostando do Fábio Garoto enquanto goleiro do próprio Vasco. Então, já tenho uma admiração pelo Fábio há bastante tempo. Do outro lado, o Fluminense não exigiu praticamente nada do Léo Jardim até a disputa de pênaltis. Né? Muito também, claro, pela falta de pontaria, ou pela falta de calma, ou pela falta dos dois, de Serna. Não sei o que ele fez naquele último lance, cara, assim, que é difícil entender o que passou na cabeça dele. Claramente uma falta de confiança no próprio pé esquerdo. Falta de pontaria do John Kennedy. Falta de pontaria do próprio Lúcio Acosta, só para falar desse segundo jogo, né? Mas o meu grande um grande ponto de frustração aqui para mim, enquanto tricolor, é como em nenhum momento o plano do Zubeldia ganhou do plano do Diniz. Em nenhum momento das duas semifinais. Não teve algum momento considerável do jogo em que eu entendi que, caramba, isso que o Zubeldia está tentando, ou mudou, ou adaptou, está conseguindo desmontar o plano do Diniz. Não teve isso, tá? A saída de bola encaixou pouquíssimas vezes. Eu trouxe esse tema no vídeo de análise da primeira semifinal, esperando uma mudança para a segunda, e não teve qualquer mudança. Não teve qualquer adaptação.
o plano do Zubeldia me pareceu, né, na minha interpretação, se o plano A deu errado, vamos tentar o plano A de novo porque de repente dá certo. E não deu. Já disse também que eu não tenho qualquer problema com escapar de pressão alta do adversário com bola por cima, nem sempre só a bola por baixo, rasteira, que é bonita. Eu acho que lançamento faz parte para quebrar pressões altas bem feitas, mas não foi isso que o Fluminense fez. O plano do Fluminense, ou pelo menos o plano executado, não sei se foi o pensado, foi chutão. O tempo todo. O Fluminense não tentou jogar bola em nenhum dos 2 pontos das semifinais do Maracanã. E aí, cara, eu acho pobre, né? Assim, eu acho ruim. Eu não exijo, né, um futebol sofisticadíssimo desse elenco do Fluminense, e daqui a pouco eu entro nesse ponto, porque falta realmente material humano. Mas eu entendo que o Fluminense tenha jogadores que te permitam fazer algo maior do que o Vasco conseguiu com os próprios jogadores. E não foi isso que a gente viu, né? Era tentar o plano executado porventura, dar um chutão e no bate-rebate ela sobrar ali para a correria do Serna e aí do Canóbio também, que voltou de suspensão no segundo jogo, né? Para ver se pelas pontas consegue arrumar alguma coisa para no meio encontrar alguém que não sabe finalizar. Basicamente é isso. Então, não ter um finalizador capaz faz com que esse plano seja praticamente natimorto, se é que o chutão encaixa alguma coisa. Ou às vezes também fazer uma pressão alta bem feita, como por exemplo na chance do Lúcio Acosta, mas ainda assim o Fluminense não conseguiu converter essas chances. Então assim, aqui nessas semifinais eu vejo de maneira muito cristalina, um ponto que muitos são paulinos alertaram, né? Assim, o Zubeldia é um bom e às vezes muito bom coadjuvante do jogo, mas ele ainda tem problemas quando precisa ser protagonista. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito mais um reativo do que um cara ativo. Ele é muito mais um cara que contra-ataca do que um cara que ataca. Quando ele precisa ter a missão de abrir a lata bem fechada da defesa adversária, ele não consegue. Ou ele consegue com muito mais dificuldade. Eu não quero também aqui colocá-lo numa caixinha com rótulo definitivo. O Zubeldia é só um coadjuvante. O Zubeldia ele só quer contra-atacar. Primeiro que eu não sei se é só isso que ele quer. Segundo que eu não sei se é isso que ele vai ser por muito tempo. Ele é muito jovem, é um treinador ainda em formação. E, enfim, vamos ver o que ele vai querer para a carreira dele. Mas é isso que eu vi nesses 2 jogos. E é isso que eu vi também o que deu muito certo. Mais uma vez, não tenho qualquer problema se for essa proposta, tá? O Ancelotti conseguiu fazer muito isso com o Real Madrid. Porém, se é isso que ele quer ser, e de novo, eu não tenho qualquer purismo aqui de achar que esse tipo de proposta é pior do que a proposta mais guardiolista ali, ou sei lá, mais Jürgen Klopp, mais Hansi Flick e tal, eu não tenho qualquer problema, até o próprio Diniz, eu não tenho qualquer problema em treinador que seja mais reativo. O negócio é que para isso dar certo, ele precisa ter as peças certas na mão e claramente ele não tinha. Ele tem algumas, né? Ele precisa de um bom lançador, de uma boa saída de bola. O Martinelli foi muitas vezes isso, o Thiago Silva, de certa forma, de algum momento ou outro, o Freitas. Pelos lados do campo, o Samuel Xavier foi muito bem nessa temporada. Os pontas são bons, né? O Serna e o Canóbio. Mas ali no meio campo, faltou alguém para finalizar as jogadas. E faltou alguém para cobrir um pouco melhor essa defesa. E a gente tem 2 buracos muito flagrantes na montagem desse time titular. Não estou falando nem de elenco, tá? Do Fluminense. E aí não é como se ninguém tivesse alertado que esse elenco era insuficiente. E aí quem será o responsável pela montagem do elenco de 2026, que já é amanhã, né? O Zubeldia, o Angione, o Matheus Montenegro, a SAF vai chegar quando? Se é que vai ser aprovada? O Brasileirão começa no dia 26 de janeiro. 28, desculpa. Com quem que o Fluminense está conversando? Quem é que vai ficar? Quem é que vai sair? Precisamos claramente de um centroavante de altíssima capacidade. Prioridade máxima, assim, 0-1. Um centroavante titularíssimo. Eu queria sonhar com o Firmino, com o Anderson Talisca, mas eu desconfio que eu vou acordar com o Everaldo 2.0. O plano ideal, sem ser sonhador demais, é ter o Talisca, ou alguém desse nível. O John Kennedy eu manteria no elenco, tá? E um garoto da base. Não sei quem é que pode estar vindo aí. Idealmente um garoto da base que não seja até
que não seja nem tão bom, senão essa diretoria, que é a continuação da anterior, vai vender por 2 mariolas em 2 meses. Precisa de 2 zagueiros titulares, né? Porque infelizmente o Thiago Silva já decidiu que vai sair. Não sei se dá mesmo para sonhar com o Nino, tem alguns nomes aqui que eu pesquisei. O Joaquim fez um bom Brasileirão com o Mirassol, o Ibanez está no Al-Ahly, será que não dá para trazer de volta? O Diego Carlos está no Como, não sei se é uma coisa que dá para negociar, não para agora, né? Acho que é uma coisa, quem está no futebol europeu vai ter que ser para o meio do ano, mas o ideal são 2 contratações titulares, manter alguém aí desses zagueiros, é jogar uma moeda pro alto e escolher entre Inácio, Freitas e ver se tem alguém na base para puxar. A saída do Thiago Silva é realmente uma tragédia, mas o pior mesmo é não estar preparado para uma saída de um jogador de 41 anos em reta final de contrato, né? Eu sei que ele está querendo sair 6 meses antes, mas o Fluminense não ter qualquer plano de reposição nessa altura do campeonato sinceramente, cara, é de tirar um pouco a gente do sério, né? E um spoiler aqui, não há plano de sucessão para um goleiro de 45 anos, tá? Não há. Pois bem, voltando para o jogo, para não ficar só olhando para frente, né? O jogo foi ruim, né? Muito pelo cansaço de um time que estava com 79 partidas nas costas e outro que estava na partida de número 69. O jogo foi ruim muito também pela presença do pior árbitro de elite do futebol brasileiro, né? O Wilton, o picotador. Quando ele não picota o jogo por uma paixão obsessiva pela faltinha, ele picota as chances de contra-ataque porque ele precisa recuperar o fôlego. Ou então ele atrapalha fisicamente as jogadas porque ele está no meio do caminho, porque ele se posiciona mal. Então foi mais um grande exemplo de Wilton, o picotador, né? Atrapalhando o futebol brasileiro. Quem também atrapalha muito o futebol brasileiro e faz com que o jogo tenha sido também ruim é quando 50% das jogadas duras viram minissérie, né? Porque quase todo jogador quer trapacear, porque também ele sabe que dá certo. Então o jogo ele era duro porque era um clássico e eu gosto quando é assim. Mas nem toda faísca é fogo, e se você fingir que toda faísca é fogo, quando pegar fogo você perde um pouco a razão, e eu acho isso muito ruim. Só que mesmo com todos esses pontos aí, eu acho que foram semifinais lindas. Porque eu gosto muito de olhar para a arquibancada também, cara. Assim, 2 vezes Maracanã, 2 vezes mais de 60 mil torcedores, 2 vezes com 2 torcidas amplamente presentes, né? Bandeirões, bandeira de um tamanho recorde da torcida do Fluminense, os bandeirões da torcida do Vasco, rolo de papel, luzes, sinalizadores. Cara, assim, foi um negócio... Para quem cresceu no Maracanã e depois teve que se acostumar com a Europa que vai ao teatro, foi emocionante, mesmo à distância, lembrar de quem ainda vive o estádio como estádio, né? E foram semifinais de estádio a estádio mesmo, assim. Me fez lembrar da minha infância, me fez lembrar da minha adolescência. Ainda que tenhamos problemas no ritmo das torcidas. E aí eu vou entrar no ponto que eu entrei no Twitter e teve gente que ficou brava comigo, que talvez vai ficar brava aqui também. Eu admito, aqui entre nós, não aguentar, já tem muito tempo isso, mas mais uma vez eu uso essa plataforma para desabafar. Eu não aguento a nossa obsessão pelo hino nacional em todo jogo de futebol, cara. Não é possível. Qual que é a graça disso? É muito chato. Cara, em Copa do Mundo eu acho lindo e emocionante. Em finais eu consigo aceitar e entender a importância. Em todo jogo, na 13ª rodada do Brasileirão, Bragantino contra sei lá quem, hino nacional, os times entrando em campo. Primeiro que eu já não gosto que os times entrem em campo juntos, né? Mas ok, derrota que eu já aceitei. Segundo que torcida pegando fogo, a transmissão desliga o microfone das torcidas porque tem que valorizar o hino nacional. Se você está no estádio, arruina a experiência naquele momento que deveria ser um dos ápices, que é o pré-jogo, é você esquentando. Assim, é uma banalização do hino nacional. Eu acho um desrespeito ao hino nacional e um desrespeito às arquibancadas do futebol brasileiro. Então tá aqui meu desabafo, capítulo encerrado. Agora deixa eu colocar meu chapeuzinho de jornalista e não de tricolor, então de alguém apaixonado pelo futebol como um todo.
Eu acho realmente foda ver o Vasco voltar ou voltando a ser alegre, tá? Não sei se é muito pontual, acho difícil afirmar olhando para as outras coisas que têm acontecido no Vasco, que seja um sinal de um gigante acordando, eu acho que é algo pontual. Mas ainda assim, é muito foda ver a festa da torcida do Vasco. É um dos principais clubes da história do futebol brasileiro e o futebol brasileiro agradeceria muito em ter um Vasco gigante outra vez. Gigante enquanto presente, né? Não estou falando enquanto história. O Vasco se portando como gigante, como um dos principais clubes do futebol brasileiro, algo que a gente não viu nas últimas décadas, né? Então, existe esse lado mais tentando ser neutro aqui, mas não é nem neutro, é alguém apaixonado pelo futebol em geral, pela história dos clubes do futebol brasileiro. É bonito ver o Vasco voltando a uma grande decisão nacional. E olhando para o time, né? Eu gostei muito de 3 jogadores em especial. O Ryan, uma joia mesmo, assim, ele parece ser tudo isso que falam. O Andrés Gomes, cara, que inferno marcar esse rapaz aí. Jogou muita bola, o colombiano do Vasco. E o Thiago Mendes. Deu ali uma classe para esse meio campo do Vasco. Eu já gosto do Thiago Mendes há muito tempo. Não entendia porque ele não estava conseguindo jogar. Acho que era uma questão física, né? Eu gostei muito dele. Também gostei do Cauã Barros, tá? Da base também, né? Gostei. Trazendo uma dureza ali pro meio campo sem passar muito da linha. Eu acho... Gostei das evidências desses 4 jogadores em especiais que eu vi nessas semifinais pelo Vasco. Agora deixa eu tirar esse chapéu e colocar o chapéu tricolor, que é de alguém que não acredita que eu acabei de proferir essas palavras. E eu entendo que essa eliminação dói ainda mais porque, buscando na memória, né? O apequenamento do Fluminense nos anos 90 coincidiu com o agigantamento do Vasco. E os últimos 10, 15 anos, 20, foram o processo inverso, né? Então, na esteira de um Fluminense, nem sempre com a seta para cima, mas certamente com uma seta mais para cima do que a do Vasco nesse período dos últimos 15, 20 anos, qualquer oportunidade que o Fluminense tiver dentro de campo, evidentemente, para achatar o Vasco, ele precisa aproveitar. Fora de campo não, eu acho que os clubes rivais precisam ser parceiros pelo crescimento do futebol brasileiro. Então eu acho que esse rame-rame de diretoria brigando com a outra é um amadorismo tremendo. Dentro de campo não. Acho que, né, quando eu falo de oportunidade dentro de campo para achatar o rival, é isso, é você chegar numa semifinal de Copa do Brasil e você passar. E você passar com moral, e você passar diminuindo o ímpeto do rival. E evidentemente que foi o contrário, né? O Fluminense sai olhando para baixo e o Vasco sai de peito estufado. E deu tudo errado então, né? Por essa perspectiva. Algo que eu acabei de falar do Vasco também serve para o outro finalista, que é o Corinthians, né? O futebol brasileiro precisa de um Corinthians se portando com o tamanho que tem. Em meio a todas as confusões, em meio a todos os sinais de amadorismo, cara, ter visto a festa da torcida do Corinthians na arena foi, emocionante, assim. E quem critica emoção por classificação, porque é só uma classificação para uma final, eu acho que essa pessoa já foi petrificada provavelmente pelo costume de ser campeão ou pelo costume de só celebrar coisas grandes. Será que é tão legal mesmo, pergunto, ser campeão toda hora? Falando sério, tá? Parece pergunta de perdedor. Porque eu realmente acho que isso transforma a torcida e o torcedor e a geração em algo esquisito. Eu vejo muito isso de perto aqui com o Manchester City, tá? Mas isso é tema para outro vídeo, não vou ficar entrando nessa, mas é um debate que eu acho que tem pano para manga aqui pra gente conversar em outra oportunidade. Mas a festa da torcida do Corinthians foi linda mesmo, cara. O clima da arena transbordava até aqui no meu laptop em Manchester. Imagina lá. Né? E é uma classificação com uma virada nos últimos pênaltis, né? Tem tons dramáticos ainda maiores do que os que a gente viu na disputa do Maracanã. O torcedor do Corinthians vibrou com o Hugo Souza, superando o Cássio com o gol de um moleque da base, que foi o Bidon, para selar a classificação. Né? Tiveram temperos aí, teve temperos muito interessantes. Sobre Gabigol.
eu não vou ser irresponsável de supor algo que eu não sei, né? Assim, tem gente já afirmando que ele bateu de sacanagem. Eu acho uma temeridade afirmar isso. A cobrança foi horrível, isso aí é um fato. Quase que fez o corintiano lavar a alma para ver um pato contra si, né? E não decepcionando o próprio torcedor do Corinthians. Eu não vejo desrespeito na batida do Gabigol, porque esse tipo de batida, ela é desrespeito se perde, mas ela é uma tiração de onda danada se ganha, né? Eu lembro muito do Louco Abreu, outro perfil de atacante e com outra identificação com o clube pelo qual ele jogava, né? Eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Mas o Louco, jogando pelo Botafogo contra o Fluminense do Cavalieri, que eu citei há pouco tempo, ele dá uma cavadinha, como ele sempre cavava, o Cavalieri pega durante o jogo, né? Não é disputa de pênalti. E depois no segundo, ele tem um segundo pênalti no mesmo jogo e ele cava de novo. E o Cavalieri não pega. Né? Se o Cavalieri pega o segundo, desrespeito do Louco Abreu. Ou algo próximo disso. Com o Botafogo, né? Mas como ele cavou e fez, achei linda a opção dele pela cavada. Eu acho que os contextos do Gabigol são bastante diferentes, mas me lembrou agora falando desse pênalti. O desrespeito para mim muito claro tá. Cara, ele não falou com o torcedor até agora do Cruzeiro. Não gravou um vídeo, não deu uma entrevista. E eu não tô pedindo post com um texto escrito por assessoria, tá? Eu queria ver a cara dele, queria ver ele falando. Ele não voltou com a delegação do Cruzeiro para Minas, ele ficou em São Paulo. Será que ele conversou com o elenco? Será que ele conversou? Ele tem mais 3 anos de contrato com esse clube. E até agora ele não falou, pelo menos até a gravação do meu vídeo, ele não falou com a torcida do Cruzeiro, cara. É muito, muito feio. E pelo que eu tô vendo aqui, o Tite tá chegando, né? Então para onde vai o Gabriel? Porque no Cruzeiro ele vai ficar. Claramente. O negócio é ver quem é que vai pagar isso aí que ele tá ganhando no Cruzeiro. Pois bem, Corinthians e Vasco quarta-feira, Vasco e Corinthians no domingo. No único encontro do Vasco do Diniz com o Corinthians do Dorival, vitória do Corinthians por 3-2 em São Januário. Eu tenho a sensação de que o Dorival, como já mostrou nesse jogo, vai ser muito mais capaz de entregar a bola para o Diniz e contra-atacar com muito mais perigo e eficiência do que o Zubeldia e o Fluminense. Acho que os times do Vasco e Corinthians têm qualidades, tem nível técnico similar, vai, assim, só 2 pontos, por exemplo, separaram os dois times do Brasileirão, é um termômetro interessante. Eu diria que eu gostei mais do que eu vi do Vasco nas semifinais contra o Fluminense do que o que eu vi do Corinthians nas semifinais contra o Cruzeiro, mas eu acho que também isso está condicionado pela qualidade dos adversários, né? O Vasco pegou um time pior do que o Corinthians, o Cruzeiro é um time melhor do que o Fluminense. Eu acho, se eu for palpitar aqui, eu coloco um pouquinho de favoritismo pro Vasco. Até por decidir no Maracanã. Mas vai saber, né? Quem sou eu para ficar aqui falando de futebol brasileiro, de Copa do Brasil? Eu nem acompanho direito, né? Brazilian FA Cup, alguma coisa assim, né? Pronto, já acabou minha paciência para falar de eliminação. Tchau. Até o próximo vídeo.